Oi, galerinha! Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Milena Rodrigues e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre laço comprido. Eu vou tirar todas as dúvidas que vocês me mandam aqui nos meus vídeos, perguntando coisas sobre laço, e muitas vezes pedem pra mim explicar como funciona a competição. Então hoje eu vou falar sobre regulamento, vou contar um pouco da história do laço comprido aqui no Rio Grande do Sul, de onde surgiu. Então fique comigo que vocês vão amar esse vídeo, eu tenho certeza. Mas antes eu tenho que pedir que vocês se inscrevam no meu canal. É só clicar aqui no botão vermelho aqui embaixo do vídeo escrito inscrever-se e curtir. Não deixem de curtir esse vídeo, tá? Deem like e se inscrevam no meu canal. Agora, bora pro vídeo. Bom, primeiramente eu quero dizer que tudo que eu vou falar aqui eu fiz uma pequena pesquisa, até porque eu sou competidora de laço, eu me criei nisso, mas eu não sei exatamente a história do laço. Então eu fiz uma breve pesquisa, tá? E eu vou contar um pouco pra vocês de onde surgiu o laço comprido. O laço comprido, o primeiro rodeio que teve laço comprido foi no rodeio de Esmeralda, na década de 50. Tem-se como o primeiro rodeio que foi feito competições de laço. Bom, e o laço comprido hoje, como alguns chamam de laço comprido, outros chamam de tiro de laço, aqui a gente chama de tiro de laço, ganhou força, né? E hoje é um dos esportes mais conhecidos aqui no Rio Grande do Sul, como também em outros estados, como eu já falei. Mas aqui no Rio Grande do Sul tem uma força muito grande. Eu acho que assim, ó, não existe uma cidade que não tenha um rodeio aqui no Rio Grande do Sul. Bom, gente, antes de continuar e entrar na parte principal, eu tô com o regulamento aqui do MTG, tá? E se vocês quiserem saber mais sobre provas de laço e sobre o laço comprido aqui no Rio Grande do Sul, vocês podem procurar no site da BCC, na parte do Criolaço, tem bastante coisa que eu dei uma olhada. E tem nas diretrizes do MTG do Rio Grande do Sul, na parte de festa campeira. Outra coisa, muita gente me pergunta sobre prova de rédea, onde é o percurso, tá? Onde que eu encontro o percurso, regras, outras coisas também. Tem lá também, tá? Nesse mesmo lugar que eu acabei de falar, diretrizes do MTG do Rio Grande do Sul, na parte de festa campeira, tem lá dentro uma parte só de prova de rédea. E tem de todas as modalidades, na verdade, tá? Tem de vaca parada, tem de prova de rédea, tem de laço comprido e outras modalidades que acontecem também na festa campeira. Então, se vocês quiserem ficarem com alguma dúvida, entrem lá que tem tudo. Bom, gente, o laço, então. Falando agora do laço, tá? O laço, ele deve ter entre 18 e 20 metros. Além do laço, obviamente que a gente precisa de um cavalo, tá? E esse cavalo, ele tem que ser um cavalo de laço, ele tem que ser um cavalo preparado para isso, que ele saiba o que está fazendo, que seja um cavalo de confiança, tá? E seja um cavalo manso, porque isso influencia muito, tá? Se tu sabe laçar ou se tu não sabe, isso influencia muito. Então, depois do laço do cavalo vem a parte principal, o laçador. E esse laçador, ele vem para compor um conjunto que tem que estar totalmente em harmonia. A gente sabe que o laçador sem o cavalo não é nada, mas o cavalo sozinho também não faz nada. E eu falo em harmonia no sentido de que a pessoa que vai laçar, ela precisa entender que ela tem que conhecer o laço e tem que conhecer o cavalo, porque na hora de laçar, tu precisa dominar as duas coisas ao mesmo tempo. E aí a gente precisa o quê? De treino, só treino. Só o treino vai resolver tudo. Vai fazer tu ganhar confiança no cavalo, confiança no laço, conhecimento nos dois, experiência, entre muitas outras coisas. Agora, antes de entrar na parte de regulamento, e vou falar um pouquinho de FECARS também, eu quero falar um pouco de como funciona essa festa. Então, onde acontece o rodeio? O rodeio acontece em um lugar sempre mais afastado da cidade, porque a gente precisa de espaço para fazer esse rodeio, e acontece dentro de uma cancha de laço. Dentro desse espaço do rodeio tem uma cancha de laço, e nessa cancha de laço acontece o quê? As provas de laço. E essa pista, essa cancha de laço que a gente fala, ela tem por volta de 130 metros de comprimento. E
Dentro dessa pista existe o brete, que é onde fica o gado embretado, esperando a hora da largada. Quando a porta do brete se abre, a gente fala as tampas, né? A tampa se abre, o boi sai correndo e do lado do brete fica o laçador. Então, a partir do momento que o boi sai de dentro do brete, ele corre e o laçador tem que erguer a armada e sair atrás do boi, laçando, boleando a armada, tá? E antes dos 100 metros de pista, tu tem que atirar a tua armada nas guampas. Agora vem uma parte um pouquinho do regulamento que é um pouco complicado de entender, mas assim, nos rodeios, como eu falei anteriormente, a prenda e o peão, eles têm uma opção de laçar. O peão não tem opção, né? O peão é 8 metros e acabou. A prenda, ela tem opção de laçar com 7 metros ou 7 metros e meio, tá? Ou 8 metros, tanto faz. Mas nas competições, geralmente é 7 metros, tu tem que medir o teu laço na saída do brete. O peão, que é uma das modalidades, eu tô falando prenda e peão, são duas modalidades, tá? Nos rodeios tradicionais, eu tô falando porque existem outros rodeios que as categorias, elas não são desta forma, com esses nomes, mas aqui no Rio Grande do Sul é assim que funciona. Depois eu vou dar a lista de categorias que a gente tem na festa campeira, pra vocês terem uma noção de como funciona. Então, o tamanho da armada para cada um dos dois é diferente, tanto para os pequenos também é diferente. O laço é medido, então, o comprimento, tá? São 7 metros para as prendas e 8 metros para os homens, os peões. E as rodilhas também são medidas, que agora eu não sei a medida certa, mas eu acho que é bem parecido pro peão e pra prenda. Depois eu vou olhar, vou mostrar pra vocês tudinho. Mas continuando de onde eu tava, então, tu tem que laçar o boi pelas guampas. O que é uma armada boa e o que é uma armada negativa? Aqui a gente fala armada boa e armada branca, ou maragata e armada branca. Por quê? A branca é a negativa. A maragata ou a bandeira vermelha, a bandeira... enfim, é a armada boa, tá? O que é uma armada boa? A armada boa, ela tem que pegar as guampas do boi. As duas guampas do boi, só. Nada mais que isso. Laçou por debaixo da orelha? Pode ser. Laçou por cima da orelha? Também. Agora, o que é uma armada ruim? Uma armada negativa, uma armada branca. Tudo que não for as guampas é uma armada negativa. Então, se tu laçou o pescoço, ou se tu laçou as guampas, mas eu tenho uma vaquinha parada que tá aqui na minha frente, acho que eu vou pegar ela pra mostrar pra vocês. Eu tô devendo um vídeo pra vocês de dicas de laço comprido, né? Então, hoje a gente vai começar do zero, né? Explicando o que é o laço comprido. Então, eu peguei a vaca parada aqui e logo me lembrei que eu tô devendo um vídeo pra vocês, mas eu vou fazer sim. E a gente já tem alguns vídeos aqui no canal, como eu já falei anteriormente. Tem o vídeo ensinando a fazer armada, que eu não dei continuidade ainda, porque a gente não bateu uma meta de likes que eu coloquei há muito tempo atrás. Foi um dos primeiros vídeos aqui do canal. E quando bater, eu vou soltar a parte 2, que é ensinando a laçar na vaca parada, tá? E eu quero começar do zero, como eu já falei em outro vídeo aqui pra vocês, eu vou começar do zero mesmo. Já ensinei a fazer armada, vou ensinar a laçar na vaca parada. Depois eu quero fazer uma aula de equitação mesmo, ensinar vocês a montar no cavalo, encilhar o cavalo, eu já ensinei. E outras coisas, como arremessar, como bolear direitinho, dicas e mais dicas, que eu sei que vocês adoram laço comprido neste canal. Olha a minha vaca, feita por Tony Rodrigues. Essa é a vaca que fica na cidade, tá? Eu tenho outra lá que vocês acham que já devem ter visto nos vídeos aí, que a gente laça lá na chácara. E essa aqui fica aqui pra mim treinar. Não tô treinando, raramente, mas é isso aí. Bom, o que é uma armada boa? Armada boa, pegar as duas guampas aqui, ó, bem aqui assim. Armada ruim, então, se tu enrolar nas duas guampas e laçar a cabeça da vaca, ou enrolar no pescoço, enrolar na guampa, não tem nada de armada boa. Se tu laçou a guampa, mas entrou num pé da vaca, numa mão da vaca, é armada ruim, é armada branca, tá? Se tu laçou a vaca inteira, é armada branca. Tudo que não for nas duas guampinhas, tudo que não for nas duas guampas da vaca, vocês estão vendo as guampas da vaca? Tudo que não for nas guampas da vaca é armada branca, tá? Só pra vocês entenderem. Continuando, então, agora vocês já sabem o que é uma armada boa e uma armada negativa. Existe Continuando, então, agora vocês já sabem o que é uma armada boa e uma armada negativa.
Como que é feito o julgamento dessas armadas? Existe um juiz que fica na pista, tá? Que às vezes é mais de um, às vezes é 3, 2 juízes, que chama juiz ou julgador, e ele fica numa casinha na lateral da pista, por volta dos 100 metros, e ele fica olhando a armada de todo mundo, tá? Ele é pago pra isso. Ele vai julgar a tua armada. Esse juiz, ele vai julgar a tua armada. Só que existe duas formas de julgar. Existe a armada cerrada e existe a armada julgada. A armada julgada, ela é a mais utilizada, e a armada cerrada é mais para finais de laço, quando a competição já tá muito acirrada e a gente usa a armada cerrada para não dar muita chance pro laçador, porque o laçador já vem pegando todas, e esse rodeio vai ficar muito comprido e não vai ter um ganhador nunca. Então a gente dificulta um pouquinho para que essa competição fique mesmo uma competição de verdade. A armada julgada, ela é julgada pelo juiz, então o juiz vai dizer assim, ó, por exemplo, como já aconteceu comigo. Eu vinha laçando o boi e a minha armada entrou, porém o boi tirou. Tava antes dos 100 metros, tava dentro da raia, tava tudo certinho. Então, o que aconteceu? A minha armada foi boa. O juiz julgou a minha armada como boa, porque eu peguei o boi, porém o boi tirou a minha armada, tá? Então, armada boa. O boi chegou no fundo de cancha sem nada nas guampas, né? Sem nada na cabeça. Mas a armada era boa. Isso é uma armada julgada. Uma armada cerrada é a armada que tu tem que atirar e pegar o boi naquela volta, entendeu? Então, tem que vir cerradinha nas guampas. Então, o nome é de cerrada. Coisa que eu esqueci de falar sobre os 100 metros da pista é a raia. A gente fala de raia. Queimou a raia. Se vocês forem no rodeio, vocês vão escutar muito isso. Ah, queimou a raia, ou sei lá. O que é queimar a raia? É tu atirar a armada depois dos 100 metros. Antes dos 100 metros, a tua armada é válida. Depois disso, ela queima. Agora a gente vai falar de modalidades. Eu vou pegar minha lista aqui, porque eu não vou lembrar de todas. Eu vou pegar minha lista de modalidades, para vocês terem uma noção de quantas modalidades existem em rodeio. O que são as modalidades, Milena? As modalidades são o quê? Eu, por exemplo, me enquadro na modalidade de prenda, tá? Já fui modalidade guria. Quando eu tinha menos de 15 anos, eu era modalidade guria. Também já fui prendinha e outras modalidades quando eu era criança, mas nessa época eu não corria, não praticava laço, nem rédea, nem nada. Depois, quando eu comecei a fazer prova de rédea, eu era modalidade guria, até 15 anos. Guria é até 15 anos. Acima de 15 anos é prenda, e daí vai ser pra sempre prenda. Na parte masculina, tem outros tipos de modalidade, tá? Os mais velhos, por exemplo, são senhor, veterano, vaquiano e por aí vai. Então, as modalidades que acontecem nas festas de laço aqui no Rio Grande do Sul e nas festas campeiras, né? Esse regulamento aqui é da festa campeira. São laço senhor, laço veterano, laço vaquiano, laço capataz, laço patrão, laço coordenador e diretor campeiro, tá? Esse coordenador e esse diretor campeiro são duas modalidades exclusivas da festa campeira. Então, eu acho que tu não vai encontrar isso em outro rodeio, a não ser a festa campeira. Braço de ouro é uma modalidade muito disputada na FECARS. Muito disputada não, porque o braço de ouro é o melhor da FECARS. Então, tu vai ter que laçar muito para ganhar. Pai e filha, que é uma modalidade que eu disputo com meu pai. Eu laço na modalidade de prenda e corro rédea também. Eu laço pai e filha, laço dupla. Essas outras modalidades, a prenda, ela pode laçar todas, menos as que são exclusivas para os homens. Por exemplo, eu, como prenda, eu não posso laçar numa categoria de veterano, nunca, porque veterano são os senhores de 60 a 69 anos, então não faz sentido. Mas então existe uma categoria específica para as prendas, que é, o nome já diz, prendas. Existe também laço irmãos, que o meu tio e o meu pai laçam muito essa modalidade. Laço avô e neto, que é uma modalidade bem diferente.
Praticamente, eu acho que eu nunca vi em rodeios por aí, mas existe. Laço geração é um laço muito bonito, porque ele envolve o avô, o pai e o filho. Muito legal isso, na FECARS tem bastante isso aí. Laço piá, laço menina, guri e guria, peão e prenda. Eu não vou ler tudo pra vocês, porque esse vídeo vai ficar muito comprido, mas aqui, se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar aqui na tela, vou deixar aqui, ó, a parte que fala as modalidades, as categorias, as idades e o tamanho de cada armada. Tem isso aqui também. E o tamanho das rodilhas, tá? E número de rodilhas. Bem completo isso aqui, muito bom pra quem tem dúvida. Vou deixar aqui no cantinho, então, pra vocês dêem uma olhada. Eu saio atropelando as coisas, né? Eu acho que eu falei uma coisa errada. Modalidades são, por exemplo, o individual de laço, o laço equipe e só. O laço equipe e o individual. Categorias são piá, prenda, guri, capataz e entre outros, tá? Eu esqueci de falar isso, eu acho que eu troquei as palavras. Mas é isso aí, modalidades é uma coisa, categorias são outras. O que acontece muito nos rodeios? A gente tem modalidade individual, modalidade equipe, laço equipe, né, muito conhecido, duplas, então trio também é uma coisa que tem muito. E daí, dentro desse trio, dessa dupla, dessa equipe, desse individual, a gente monta, por exemplo, uma equipe de 5 pessoas, a gente monta do jeito que a gente quer, faz a inscrição e laça daquele jeito, que a gente, com os componentes que a gente escolheu. Por exemplo, o pai e filha, a gente tem que laçar com o nosso pai, tem que ser o nosso pai mesmo. O laço irmãos também, tá? Gente, eu não sei se tem que provar que tu é irmão, tá? Aqui a gente não precisa fazer isso. É claro que se for numa festa campeira, é óbvio que tu tem que ser irmão, né? Não dá pra ser o teu amigo. Mas no rodeio tradicional, eu não sei se pode ou não tu laçar de irmão com uma pessoa que não é teu irmão, tá? Não sei, não me pergunte isso que eu não sei. Que mais? Eu acho que é isso aí, então, que eu tinha pra dizer pra vocês sobre as modalidades e as categorias. Pra terminar essa parte de laço, faltou falar 3 coisinhas, que também tem no rodeio, que eu esqueci de falar. O saca-laço. O saca-laço é quem? Aquela pessoa ou aquele pessoal, aquele grupo que vai tirar a tua armada, que fica no fundo de cancha, onde o boi vai entrar no brete e ele vai tirar a tua armada e o boi vai entrar pro descanso e tu pode voltar a laçar. Segunda coisa, inscrição. Existe uma parte no rodeio que é feita a inscrição, então de cada participante, de cada competidor. Tu chega lá, tu olha o valor, tu escolhe a modalidade que tu quer competir. A modalidade não, já tô falando errado. A categoria que tu quer competir, a modalidade também. E faz a tua inscrição e a planilha com as inscrições, ela vai para o narrador, que é a terceira coisa que eu ia dizer. O narrador, ele pega essa planilha com todas as inscrições, de 1 a 40, de 1 a 100, de 1 a 200, numeração, isso que eu quero dizer, 1, 2, 3, 4. Se, por exemplo, são duplas, primeira dupla, segunda, terceira, quarta, cada dupla vai ter uma numeração diferente. Se for equipes também, equipe de número 1, equipe de número 2, equipe de número 50 e assim por diante, tá? E esse narrador, ele vai ler o teu nome e vai te chamar na boca do brete, que a gente fala, que é onde o boi vai sair e tu vai sair laçando atrás. Então ele vai chamar, por exemplo, Milena Rodrigues, ele vai te chamar e tu vai laçar. E ali o que ele vai fazer? Esse juiz que fica no meio da pista, nos 100 metros que eu falei pra vocês, ele vai julgar a tua armada e ele vai retornar pro narrador e vai dizer se a tua armada é boa ou ruim. E o narrador e o juiz também, eu acho que faz isso. Eles anotam, então, se é boa ou se é branca, pra competição ser, né, tudo certinho pra tu saber os ganhadores e os que não ganharam. Então, eu acho que era isso, né? Contei um pouquinho de onde surgiu o laço comprido, né? O tiro de laço. Contei como funciona, aonde acontece, quais são as modalidades, as categorias. Contei como funciona no rodeio. E eu acho que era isso, então um beijo pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo pra mim te ajudar, esclarecer a tua dúvida, tá? E
não se esqueça de deixar like no vídeo. Beijo pra vocês, até mais!